Oi, tudo bem? Eu sou a Bea, esse é o canal do Era Uma Vez Um Cabelo, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Hoje é 1º de setembro e eu não sei se você sabe, mas setembro é Setembro Azul, é o mês de conscientização da alopecia areata. Pensando nisso, eu resolvi criar esse canal, começar hoje, e também começar hoje a postar todos os dias nas redes sociais do Era Uma Vez Um Cabelo. Então, se você quiser ver conteúdo sobre areata, vai lá seguir a gente no Instagram e no Facebook também. Se você não sabe o que é alopecia areata, eu postei hoje um vídeo lá no Instagram, então se você quiser dar uma olhada lá, acho que pode ser interessante. E, bom, vamos começar. Eu pensei muito sobre o que eu poderia dizer nesse primeiro vídeo desse canal. E achei que seria interessante eu me apresentar, explicar o que eu, por que eu não tenho cabelo e por que eu tô falando de alopecia na internet, o que eu tenho na cabeça. E então é isso, então esse vai ser o vídeo. Bom, meu nome é Beatriz, você pode me chamar de Bea ou de Bia, tanto faz. Eu tenho 28 anos, eu sou jornalista e eu tenho alopecia areata desde 2008, quando eu tinha 16 anos. Eu descobri a alopecia indo ao cabeleireiro. Eu nunca ia, na verdade, eu tinha o cabelo cacheado, bem comprido assim, castanho. E eu gostava dele do jeito que ele era, então eu não alisava, eu não pintava. Eu gostava dele comprido, então eu nunca ia em salão, assim, nunca frequentei salão. Mas eu ia ter um casamento, e aí eu fui fazer uma escova, pra ir diferente nesse casamento e tal. E aí, quando a cabeleireira repartiu o cabelo, ela percebeu que tinha uma falha no meio, bem no meio da minha nuca, que assim, desse tamanho mais ou menos, tinha uns 5 centímetros a falha. E era bem lisinha. Aí ela me avisou, falou, olha, Bia, você tá com a queda de cabelo aqui, você não percebeu? E eu não tinha percebido. Então a gente até hoje não sabe se fazia muito tempo que aquela falha estava ali ou se tinha sido uma coisa muito repentina. Não dá pra saber. Aí fui na dermato, que me acompanhava na época, porque eu tinha acne, né? Eu tinha espinhas. E então eu já tinha essa dermato. E ela falou, imagina, relaxa, isso é estresse. Eu tava no 3º colegial e ela falou, não, imagina, isso é estresse de prova. Você deve estar preocupada com o vestibular, mas nossa, tá só no fim do ano. Relaxa, vai dar tudo certo. Falou pra eu ficar calma, relaxar, e me passou uma pomadinha, que eu não lembro qual era a pomada, não consigo lembrar, mas me deu uma pomada pra passar e falou que não era nada. Aí passei a pomada, eu tive alergia da pomada. Fui ver eu ia falar nos ingredientes, fui ver na bula o que tinha ali que podia me causar alergia, e aí eu vi que um dos efeitos colaterais mais comuns da pomada era a queda de cabelo. Aí eu falei, mãe, vou trocar de médica, isso aqui não tá certo, assim, essa mulher não tá sabendo direito o que tá acontecendo. Aí eu troquei de médica, fui na médica de uma amiga minha. Aí a mulher me deu Medicorten, 40 mg por 40 dias, eu inchei, fez muito mal. Eu inchei, eu tive insônia, minha pressão subiu, minha pressão que sempre foi baixa, subiu. Começou a nascer pelo na minha orelha, pelo na bochecha, sabe? Umas coisas muito esquisitas, assim. E ela também me deu injeções que doem, viu? Não sei se você tem cabelo ou se você tem alopecia, você que tá me assistindo agora. Mas, olha, injeção na cabeça dói. Os médicos, eu não sei se eles sabem direitinho, assim, né? Quando eles falam, vamos ter que dar injeção na sua cabeça. Eu não sei se eles sabem direito o tanto que dói, mas dói. Pois bem, troquei de médica de novo. Aí tomei mais injeção na cabeça, aí passei minoxidil, que mais que eu passei? Eu sei que eu não lembro a ordem exata, mas eu lembro que eu usei antralina, usei clobetasol, usei vários tipos de pomada de corticoide, na verdade, não só clobetasol. Usei shampoo de clobetasol. No final do ano eu lembro que eu fiz a pulsoterapia, que é com hidrocorticoide, né? Eu fiquei 3 dias no hospital tomando soro com corticoide, mas não adiantou também. E nessa época aí, no final do ano, quando eu fiz essa pulsoterapia, eu já tinha trocado de médico acho que 6 vezes. E aí eu tinha chegado na última médica, que foi a que eu fiquei, que é a que eu considero minha médica até hoje. Apesar de eu não tratar mais a alopecia areata, eu considero ela minha médica, que é a doutora Enilde. Eu tô falando como se vocês conhecessem, né? Mas a doutora Enilde, ela é uma referência na área de areata. Ela fundou o grupo de apoio aos pacientes com alopecia areata aqui em São Paulo. Depois eu vou falar sobre ele ao longo do mês.
Mas ela é muito importante, ela é uma pessoa muito boa, muito generosa e ela é muito competente. E então ela é minha médica até hoje, mesmo eu não tratando mais da areata. E aí a doutora Enilde sugeriu, então, depois dessa pulsoterapia que não deu certo, ela sugeriu que eu começasse a tomar deflazacort, que teoricamente é um tipo de corticoide com menos efeitos colaterais. Então, ia fazer o cabelo nascer, né, que o corticoide faz nascer realmente, mas eu não ia inchar, eu não ia ter pelo na orelha, eu não ia ter insônia e tal. Pois bem, aí comecei esse tratamento com corticoide e tomei durante um ano e pouco, e meu cabelo nasceu, ficou tudo certo, não tinha mais nenhuma falha, acho. Enquanto eu tomei deflazacort, acho que eu fiquei sem falha nenhuma. E aí, depois de um ano e pouco, ela me pediu uma densitometria óssea, que é aquele exame que mede a densidade dos ossos. Geralmente os médicos pedem a partir dos 40 anos para as mulheres, 45 anos, quando começa a entrar na menopausa, porque é quando a gente tem uma perda óssea maior, né? E pode ter osteoporose e problemas graves com fraturas e tal. E ela pediu esse exame mais por desencargo de consciência, porque eu tinha 17 anos, era saudável e estava tomando remédio só fazia um ano. Só que aí o resultado foi assim assustador, porque primeiro que naquela época, era 2010, não se fazia esse exame em pessoas da minha idade, naquela época, né, com 17 anos. Então, quem fez o laudo, quem fez o exame e o laudo, não sabia muito bem que parâmetro usar. Então, me comparou com mulheres na menopausa. E mesmo assim, eu estava pior do que as mulheres na menopausa. Meus ossos estavam muito fracos, estava muito errado aquilo ali. E hoje em dia melhorou, os exames, eles têm uma faixa, né, de variação ali para pessoas na menopausa e para pessoas jovens que não estão na menopausa. Então, melhorou nesse sentido. Mas naquela época não tinha isso. Então, foi bem assustador, assim. E aí eu fui num reumato, e o reumato tocou o terror, falou que ou eu parava de tomar corticoide, ou eu, com 40 e poucos anos, estaria numa cadeira de rodas. E eu poderia até estar com cabelo, mas eu ia estar na cadeira de rodas. Então, pra eu pensar bem o que eu tava fazendo com a minha vida. Foi bem tenso, assim, eu fiquei muito mal. Eu lembro que eu chorei muito, porque foi muito forte, né? Foi uma decisão, assim, que eu tive que tomar de repente. Tava dando certo o tratamento, eu tava com meu cabelo, tava tudo bem. E aí, de repente, você não pode mais fazer esse tratamento. E aí eu decidi que eu não ia mais fazer mesmo. Eu falei, não, meus ossos são mais importantes, eu não tinha nem 20 anos, então, sabe, minha família vive muito, então, se eu viver até os 80, já pensou eu viver até... Eu não tinha nem 20 e eu tava com os ossos de uma pessoa de 50. Imagina eu viver até os 80, como é que eu ia, né? O prognóstico não era bom. Então eu falei, não, vou parar, parei. Quando eu resolvi parar o corticoide, foi em julho de 2010, eu fui para um homeopata. A doutora Enilde falou, não, vai lá, tudo que você quiser fazer, não fazendo mal, pode fazer. Então eu fui para um homeopata, comecei a tratar com homeopatia, e assim, às vezes eu achava que estava ajudando, às vezes eu achava que não, fazia menor diferença, e era muito caro, porque meu homeopata era em São Paulo e eu morava no interior, então eu vinha todo mês, era bem puxado. Aí, ao longo de 2011, meu cabelo começou a cair mais. Então eu comecei a ter falhas na frente da cabeça. Comecei a usar uns lenços, assim, umas faixas bem compridas, bonitas, assim, sabe? Pra disfarçar. Então eu já tava na faculdade e ninguém da faculdade sabia que eu tinha falhas no cabelo, assim. Eu disfarçava bem. E aí foi caindo, foi aumentando, as falhas foram emendando, sabe? Quem perdeu o cabelo sabe do que eu tô falando. Você começa com uma falha aqui e uma aqui. Aí aparece uma no meio. Aí essa aqui cresce e emenda com essa aqui. Aí você tem que jogar o cabelo pra cá pra esconder. Então teve uma época que eu acordava uns 40 minutos antes do horário que eu costumava acordar, pra dar tempo de pôr grampo e faixa e puxar o cabelo pra lá e pra cá tal, pra disfarçar. Pra eu poder ir pra faculdade. Então, era um saco, assim, era muito chato, muito estressante. Eu tava sempre preocupada se alguém tava vendo que não tinha cabelo ali e tal.
E aí foi assim até dezembro de 2011. Só que aí, em janeiro de 2012, numa coisa de 10 dias, assim, 15 dias, caiu tudo. Tudo. Então, numa semana, as pessoas não conseguiam ver que eu tinha falhas, né? As pessoas viam que eu tinha pouco cabelo, mas não que eu tinha falhas. Daí uns 15 dias eu não tinha cabelo. Foi muito rápido. E algumas semanas depois eu percebi que também. Um dia eu olhei pro meu braço e não tinha pelo no braço também. Olhei pra minha perna, não tinha pelo na perna. Foi bem assim, foi, sabe? Aí depois que caiu tudo, eu tentei o Difensiprone com a doutora Nilde. Tive uma reação alérgica assim fortíssima. Não posso nem ver. E foi a última coisa que eu tentei, na verdade, de tratamentos. Então, desde 2012 que eu não trato com nada. Eu perdi meu cabelo nas férias, né? Então eu saí de férias da faculdade com cabelo e de repente eu não tinha cabelo. E aí eu pensei, agora, como é que eu vou fazer, né? Porque eu não sabia como... Foi muito rápido, né? Então eu tive uma ideia muito boa, que foi tirar uma foto minha, eu me arrumei e tal, pus um vestido que eu gostava, tirei uma foto e pus no Facebook. Então todo mundo da minha sala ficou sabendo que, ó, a Bea tá sem cabelo. Mas ninguém veio falar comigo. Algumas pessoas falaram com amigas minhas que eu tinha explicado, né, contei que eu tinha areata. Antes do cabelo cair eu já tinha contado. E aí eu expliquei, ó, meu cabelo caiu, tal, é por causa disso, daquilo. E as pessoas perguntaram, elas explicaram e foi super tranquilo, eu nunca me senti desconfortável com o pessoal da minha sala, o que eu acho muito legal, assim, porque, de verdade, tem muitos lugares que eu vou que as pessoas fazem questão de reparar, de, né, mostrar que, nossa, olha que coisa estranha, uma mulher careca e tal. E não sei se era porque era também uma faculdade de comunicação, mas ninguém ligou muito, não. Então foi ótimo. E aí, ao longo do ano inteiro de 2012 e uma parte de 2013 também, eu usei lenço na cabeça. Lenço, chapéu, eu tinha vários lenços e sempre que eu via algum muito bonito assim, diferente, eu comprava. Então combinava com a minha roupa, então começou a fazer parte do meu estilo, não era uma coisa assim tão fora, sabe? Que chamava atenção, nossa, aquela menina tá de lenço porque ela deve estar doente. E assim foi indo até que chegou um momento em que eu parei de usar o lenço, simplesmente. Um dia eu esqueci de levar. Eu fui pra faculdade, tava no ônibus, eu ia de ônibus pra faculdade. E aí eu tava no ônibus, eu percebi que eu tava sem lenço. Falei, não vou voltar pra isso, né? Geralmente eu tô atrasada. Falei, não vou voltar. Aí fui sem. E foi ótimo. Aí no dia seguinte eu fui sem de novo. Foi ótimo. Aí no outro dia eu fui de chapéu, e aí lá na faculdade eu tirava o chapéu. Ótimo também. E aí eu fui me desapegando desse negócio de cobrir a cabeça com lenço ou com chapéu. E tem sido assim. Desde então. Hoje em dia eu continuo tendo meus lenços, né? Eu tenho alguns que eu gosto mais, então quando eu resolvo que eu quero usar, geralmente eu uso esses. Mas eu continuo tendo eles, tenho chapéus, tenho bonés, mas a maioria dos dias eu ando assim, né, na rua. Eu só passo bastante protetor solar pra não dar nenhum problema. E é isso. Então, agora, faz um ano e pouco mais ou menos, eu tô com cílios de novo, porque tinha caído, né? Então, voltaram os cílios e eu tô com um pouco de sobrancelha também, que eu não tinha nada. E tá sendo assim, a alopécia, ela traz muitos ensinamentos, né? Eu acho que um é você entender que você não tá no controle da vida. Acontecem coisas na vida, tanto boas quanto ruins, e a gente não decide qual que vai acontecer primeiro, e a gente nunca sabe como a gente vai se sentir em relação ao que está acontecendo. Mas a gente sempre tem o poder de decidir como vai se comportar depois daquilo. Cada dia você acorda e se olha no espelho e pensa, bom, o que eu tô sentindo hoje e como que eu quero me apresentar pro mundo. Isso qualquer pessoa, tendo cabelo ou não, sendo gorda, sendo magra, sendo alta, baixa, enfim. Todo mundo faz isso. E por enquanto eu tô gostando de me apresentar assim. E pode ser que um dia eu queira usar peruca. Pode ser que um dia eu queira só usar lenços. Não sei.
O importante que eu aprendi é não impor nada pra si mesmo. Se você fala, não, eu só vou sair de casa se for sem peruca, ou eu só vou sair se for com peruca, ou eu só vou sair se... sei lá. Se você botar uma regra, vai ficar muito difícil você lidar com isso, porque essa é uma situação que não vai passar. Pode ser que passe? Pode ser. Mas a chance de passar é muito pequena, assim, pelo menos no meu caso, né? Assim, eu tenho alopecia universal, então a chance de recuperar os cabelos é menor. E eu tenho consciência disso. Então eu não vou ficar esperando isso acontecer pra viver minha vida, né? Eu tenho 28 anos, eu tenho muita coisa pra fazer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que sair. Então, eu acho que é muito importante isso, você pensar assim, o que eu preciso fazer hoje pra conseguir seguir minha vida? Ah, eu tenho que cobrir minha cabeça com lenço? Cobre. Ah, eu tenho que pôr uma peruca? Põe. Ah, eu não tenho que fazer nada disso, eu tenho que passar um batom e desenhar minha sobrancelha. Passa e desenha e vai pro ônibus, sabe? E é isso. Uma coisa importante da minha história com a alopecia é que eu escrevi um livro sobre isso. Olha só. Esse livro. Eu Era Uma Vez um Cabelo, Alopecia Areata em Histórias Reais. Como eu falei, eu sou jornalista, né? Eu fiz faculdade de jornalismo. E aí no último ano, o meu TCC foi um livro-reportagem. E aí eu e a minha amiga, a Andressa, a gente resolveu fazer o livro em dupla. E a gente fez sobre areata. Então são 15 histórias reais de pessoas que têm alopecia. Tem crianças, adultos, pessoas que usam peruca, que não usam, enfim. Várias histórias diferentes. E, aliás, é desse livro que vem o nome do canal, né, e das redes sociais, Era Uma Vez um Cabelo. E essa é uma parte muito importante da minha história com a areata. Mas é isso. Esse é o vídeo, essa é a minha história com a areata. Por enquanto, faz alguns anos já que tem sido assim, eu não uso nada na minha cabeça e tá tudo certo. E, bom, setembro, então, setembro azul, vamos compartilhar sobre a alopecia, vamos falar com as pessoas, vamos fazer as pessoas descobrirem que isso existe. Se você quiser acompanhar meus posts, me acompanha nos stories do Instagram, que todo dia eu vou avisar qual vai ser o post novo, qual vai ser o conteúdo novo, pra gente poder conversar. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!